Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui num pomar de bergamota ou mexerica ou tangerina, como quiserem. Aqui no sul ela já recebeu um apelido, não é mais nem bergamota, mas é berga, né? Como a gente costuma falar. Esse pomar aqui eu quero mostrar para vocês justamente por uma novidade que eu tenho visto no mercado hoje, nas gôndolas dos supermercados, que talvez vocês não tenham percebido tanto assim, mas esta bergamota aqui tem aparecido bastante hoje nas gôndolas dos supermercados e muita gente confunde ela ou é induzido a confundi-la, porque em alguns momentos ela já apareceu como bergamota pocã, mas na verdade não se trata desta variedade. Eu estou mostrando alguns pés aqui. Por exemplo, se eu mostrar para vocês esta planta aqui, num primeiro momento, se eu não enxergar as frutas, até parece pelas folhas, eu observando as folhas, até parece um pouco com o nosso limão Tahiti. No entanto, trata-se de uma bergamota do grupo Satsuma, e o nome dela foi batizado como bergamota Okitsu. Foi trazida do Japão. E quais são as vantagens desta bergamota? Nós estamos agora no início do mês de abril, e neste período há uma carência de frutas e principalmente a bergamota, porque as primeiras bergamotas que nós temos aqui no sul são a bergamota caí, e depois, mais tarde, lá pelo mês de abril, maio, começa a bergamota pocã e depois a montenegrina e assim por diante. Então ela se torna interessante justamente porque ela é precoce, ela atende ao consumidor que já está com muita vontade de comer uma bergamota. Se trata de uma bergamota, como eu já falei, vinda do Japão, mas o mercado às vezes na intenção de vender, ele coloca outros nomes. E como eu disse para vocês, em algumas redes ele tem aparecido como bergamota pocã. Já em outras redes eu tenho observado que eles têm colocado como bergamota japonesa, o que de certa forma está correto. E define uma nova variedade, e assim o consumidor não é induzido a erro. Outras características dessa bergamota: ela não possui semente, ela possui um sabor muito mais suave do que a bergamota característica. Então, para quem não é tão exigente com o sabor, vai gostar, possivelmente vai gostar dela. Então, como ilustração, eu mostro aqui para vocês alguns exemplares de frutos da bergamota japonesa, a Okitsu, né, como a gente veio falando até aqui. E vocês veem que ela é uma bergamota que não tem semente, como eu havia falado. Ela pode chegar no mercado em diversas tonalidades, e aí eu escolhi algumas aqui. Independente da tonalidade dela, vocês veem que a cor da polpa ela não muda significativamente. Então a que eu tenho mais visto no mercado é esta coloração aqui, ó. Ela chega no mercado numa coloração mais esverdeada e não nesta aqui, tá? Outra curiosidade
que talvez nos dê algumas pistas do porquê esta bergamota em alguns momentos tenha sido apresentada pelo mercado como bergamota Pulcã. De fato, algumas características elas são muito parecidas. Por exemplo, os gomos dela, né? Vocês veem aqui, são parecidos com a bergamota Pulcã. A casca também, de certa forma. Ela é uma bergamota que descasca bem fácil, da mesma forma como a Pulcã também, tá? Então talvez por causa disso ela tenha sido apresentada pelo mercado em alguns momentos como bergamota Pulcã, que a gente sabe que é de fácil venda. No entanto, uma particularidade como eu havia dito que ela é de um sabor bem mais suave do que a maioria das bergamotas que a gente tem e conhece, da mesma forma, para quem não gosta daquele cheiro característico, quando a gente descasca uma bergamota, ela solta aquele gás misturado com o óleo da própria casca. Essa bergamota ela tem muito pouco desse óleo, portanto não fica aquele cheiro forte nas mãos nem no ambiente quando a gente come dela. Mas, por exemplo, a colheita a gente deve ter um cuidado. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho frutos de várias tonalidades, ou seja, eu tenho frutos aqui já maduros, eu tenho frutos aqui mais verdes, ali eu tenho um fruto de uma coloração bem amarelada, bonito mesmo. E quando ele chega nesse ponto aqui, ó, eu até consigo, vocês viram, ele soltou fácil, e assim eu posso colher ele e levar ao mercado sem problema nenhum, e a planta também não ficou com nenhuma sequela. Já, por exemplo, as frutas que vocês vão encontrar no mercado, elas estão, a maioria, nessa tonalidade aqui. E aí, quando eu vou arrancar essa fruta, o que que acontece? Isso aqui, ó, ela não solta. E esta fruta aqui, ela não serve para o mercado, porque ela vai estragar com muita rapidez, além de ser entrada de bactérias e doenças que o consumidor não vai querer. Então, para que eu colha essas frutas num padrão que ele não vá afetar o fruto, eu tenho que fazer o corte dessa fruta. Deixa eu pegar uma aqui mais em cima, para vocês poderem enxergar. E eu vou cortar ela. E aí eu tenho aqui um pequeno pedacinho do galho onde ela estava pendurada, que não vai afetar em nada a colocação desse fruto no mercado e vai aumentar a sua resistência. Por outro lado, vocês podem ver aqui esse exemplar aqui, essa árvore aqui foi colhida já todos os frutos, possivelmente por estarem maduros. Já esta planta aqui, vocês podem ver que ela é do mesmo período das outras. Esse pomar aqui está completando agora em setembro 5 anos, está em plena produção, mas os frutos na sua praticamente totalidade estão ainda muito verdes, não podem ser colhidos ainda. E logo aqui acima eu tenho uma planta carregada, bastante carregada, e ela está com os frutos no ponto de colheita. Outro cuidado, essa variedade, vocês podem ver as plantas que eu mostrei para vocês, ela carrega bastante.
Essas árvores aqui, quando ela começou a frutificação, foi feito um raleio de 70% dos frutos. Então o que temos aqui nesta árvore aqui são 30% dos frutos dela. Portanto, vocês veem que ela está bastante carregada ainda, talvez não tenha sido tirado os 70%, quem sabe tenha ficado neste exemplar aqui 50%, mas vocês podem ver, é uma carga muito alta e compromete um pouco a estrutura da planta, a sustentação dela. Vocês podem ver que a estrutura dela é diferente das bergamotas convencionais. Ela é mais parecida com um pé de limão, tá? Então essas são as particularidades, as novidades, os alertas que eu queria passar para vocês. Mais um vídeo então que o Cultura da Roça oferece para informar a nossa comunidade, tá certo? Um abraço.